Olá! Desde o início do ano, o jornal O Tempo tem produzido uma série de reportagens com a temática da bicicleta. O Tempo de Bike é publicado todos os sábados, tanto no jornal impresso quanto no portal, trazendo reportagens e vídeos sobre o universo da bicicleta em Belo Horizonte. A ideia é incentivar o uso da bicicleta não só como lazer, mas também como meio de transporte para os deslocamentos pela cidade. Para conversar um pouquinho sobre este assunto, a gente convida aqui no estúdio hoje a Eveline Trevisan, que é coordenadora do programa Pedala BH, da BH Trans. Boa tarde, Eveline, seja bem-vinda. Boa tarde, Luísa. Para a gente conversar um pouquinho sobre isso, vamos começar falando sobre o contexto da bicicleta em Belo Horizonte. A gente percebe a cada dia mais um número maior de ciclistas utilizando a bicicleta para se locomover pela cidade. Como é que está essa realidade? A BH Trans tem algum tipo de estimativa ou de estudo em relação ao número de deslocamentos, ao número de ciclistas que se locomovem, né, de bicicleta pela cidade? Bom, vou começar com a sua fala, né? É verdade que é visível o aumento de ciclistas nas ruas de Belo Horizonte. Qualquer pessoa que vem de fora nota isso, é uma realidade diferente de alguns anos atrás. Se nós pegarmos dados estatísticos, a gente vai ver que esse número ainda é muito discreto. Na última pesquisa Origem e Destino, ele estava ainda abaixo de 1%. Mas nós acreditamos que com uma infraestrutura cicloviária implantada, que na verdade ela vai trazer mais segurança para os ciclistas, a gente pode chegar a 6% dos deslocamentos realizados por bicicleta. Esse é um número muito, muito bom para Belo Horizonte. E quando que a gente deve atingir esses 6%? Bom, a gente acredita que quando nós, de fato, estivermos com nossa malha cicloviária toda implantada na cidade, o que deve acontecer até 2020, com os 380 quilômetros previstos implantados na cidade. Vamos falar um pouquinho agora sobre essa infraestrutura, né, para se atingir esses números aqui em Belo Horizonte. A Associação dos Ciclistas Urbanos de Belo Horizonte, a BH em Ciclo, eles costumam dizer para a gente que para se pedalar com segurança na cidade é necessário um tripé. Tanto começando pela infraestrutura do deslocamento, né, as ciclovias nos locais, nas avenidas que são realmente necessários, a infraestrutura no destino, né, a pessoa chegando no seu lugar de destino, ter onde deixar a bicicleta, ter onde estacionar com segurança a bicicleta, em paraciclos, bicicletários, enfim. E o terceiro ponto seria a questão do respeito entre o motorista e o ciclista, né, a questão do compartilhamento seguro da rua, tanto para carros, ônibus, quanto para bicicletas. Em relação a ciclovias, como é que está a nossa realidade hoje em Belo Horizonte? A gente sabe que havia uma meta de chegar em dezembro de 2014 com 100 quilômetros de ciclovias implantadas em Belo Horizonte, mas a gente chegou apenas a 70 quilômetros, é o número que a gente, né, o número aproximado que a gente está hoje na cidade. O que aconteceu que a gente não conseguiu chegar a esses 100 quilômetros e quais são as próximas perspectivas para a ampliação dessa quilometragem em Belo Horizonte? Tá. Bom, te dando uma geral sobre implantação de infraestrutura. Primeiro que esse é um projeto estratégico, não só da Prefeitura, mas da BH Trans. Então é um projeto que sempre esteve na nossa pauta. Em nenhum momento ele foi descuidado. Eventualmente a gente tem alguns percalços, a gente eventualmente tem uma licitação que demora um pouco mais para ser efetivada, alguma demora e atraso na liberação de recurso, parte dessas quilometragens de ciclovia serem implantadas por um recurso, um financiamento do BID, do Banco Mundial, houve um pequeno atraso nessa licitação, mas enfim, a gente não conseguiu cumprir os 100 quilômetros que estavam previstos para 2014, mas nós temos uma boa perspectiva para a nossa outra meta, que era a de estar com 200 quilômetros implantados até dezembro de 2016. E depois o nosso próximo passo são os 380 em 2020. Mas recentemente nós tivemos um financiamento aprovado e já liberado pelo governo federal, o financiamento do PAC, Pacto Mobilidade. Parte desse financiamento é destinado à implantação de ciclovias, cerca de 22 milhões de reais. Nós já trabalhamos no primeiro termo de referência, que é um termo de referência de desenvolvimento de projetos e de revisão de alguns projetos que nós temos existentes na BH Trans. Esse material já foi repassado à SUDECAP, que está fazendo sua revisão e em breve deve colocá-lo para licitação. Uma vez ele licitado, assim que nós tivermos uma empresa vencedora da licitação e o contrato estiver assinado, estão previstos 6 meses para desenvolvimento dos projetos dos 150 quilômetros. Sendo que esses projetos eles serão entregues por etapas, assim que algumas etapas forem cumpridas, nós já vamos licitar as obras de implantação. Então, é um prazo que nós acreditamos ser viável, factível, dentro desse próximo ano, de 2015, e até final de 2016.
Mas a pergunta que fica é, será que vai dar tempo realmente? Porque nos últimos anos foram, assim, mais de ano para implantar 70 quilômetros. Será que agora, com menos de 2 anos, a gente consegue 150 quilômetros, né? Quase triplicar esse número que a gente tem hoje? Tá, eu vou te dizer por que eu acho que ele é viável. Primeiro, que dos 150 quilômetros, cerca de 50 quilômetros de projetos já existem. Então, serão revisões de projetos, eventualmente pequenos ajustes, né? Isso é uma realidade. Então, seriam 100 quilômetros novos a serem projetados. Além disso, nós temos uma grande facilidade que é a disponibilização do recurso. Nós sabemos que os municípios eles enfrentam dificuldades para disponibilização de recursos. Quando a gente tem um financiamento garantido, facilita muito para nós. Então, quando nós trabalhamos no desenvolvimento do primeiro termo de referência, nós tivemos bastante cuidado em acertar os prazos para que eles fossem de fato factíveis, para que a gente pudesse de fato ter um prazo possível de ser implantado. E nós estamos otimistas dentro da realidade. A gente acha que sim, é possível implantar nesse prazo esses 150 quilômetros. Com isso, somados à nossa rede e alguns outros projetos que nós estamos desenvolvendo internamente na BH Trans, a nossa meta agora é chegar a 2016 com 240 quilômetros, o que a gente acha totalmente possível. E como é que vai ser a distribuição desses 150 quilômetros pela cidade? E existe um cronograma de alguma região vai receber primeiro? Como é que vai funcionar isso? Não existe um cronograma de uma região receber primeiro, não. Nós fizemos essa distribuição. Bom, primeiro, é importante falar que esse financiamento ele é ligado a questões de mobilidade urbana. Então, uma das diretrizes do governo federal era que as ciclovias elas fossem elencadas e distribuídas em vias que pudessem alimentar o sistema de transporte público. Então, elas alimentam ou os grandes corredores de transporte ou as grandes estações de integração de transporte público. Assim que elas foram identificadas, nós fizemos a distribuição. Basicamente, nas 8 regionais da cidade, a área central está sendo trabalhada de uma forma um pouco diferente, porque os 2 grandes corredores de transporte da área central são a Avenida Paraná e a Avenida Santos Dumont. As 2 avenidas já receberam infraestrutura cicloviária, assim que o MOVE foi implantado nessas 2 avenidas. Então, nós estamos trabalhando na BH Trans, no tratamento da área central, de uma forma um pouco diferente. Em parceria com os ciclistas, nós fizemos o ano passado umas oficinas de discussão sobre a infraestrutura cicloviária que o centro deveria receber. Isso aí bem casado, inclusive, com a localização das estações de bicicleta compartilhada, que a grande maioria delas está localizada dentro da Avenida do Contorno. Então, o que nós fizemos? Junto com os ciclistas, nós elencamos as vias onde estavam previstas ciclovias, aquelas projetadas e aquelas já implantadas, e fizemos uma grande discussão sobre que outros tratamentos poderiam ser possíveis na área central, não necessariamente com ciclovia segregada. Então, vias que têm um trânsito mais local, onde poderia ser interessante para o ciclista transitar, mas não necessariamente há necessidade de uma ciclovia segregada. Nós estamos trabalhando conceitos como o conceito de zona 30, que é baixar a velocidade regulamentada para o veículo, para o automóvel, de modo que o ciclista possa compartilhar a via com segurança junto com o motorista de automóvel. Nós estamos trabalhando dessa forma. Uma outra coisa que seria importante lembrar aqui nessa nossa conversa é que também em parceria com os ciclistas nós estamos avaliando os 150 quilômetros a serem implantados. Então, uma vez que nós fizemos a listagem das vias, nós passamos essa listagem para o grupo de ciclistas com quem a gente tem uma parceria e tem trabalhado sempre junto. Eles estão fazendo vistoria nessas vias, já discutindo e indicando qual seria o tipo de ciclovia mais adequada. Então, é uma ciclovia de mão dupla, é uma ciclovia unidirecional, é segregada, não é segregada. Eles estão nos dando essas diretrizes. Assim que nós tivermos a empresa vencedora da licitação, nós passaremos esse relatório que está sendo produzido para os ciclistas para a empresa vencedora e ela vai ter isso como uma importante referência na hora de desenvolver os projetos. Porque uma grande demanda dos ciclistas sempre foi que o poder público trabalhasse mais junto deles, para que a gente entendesse a realidade, entendesse quais são as dificuldades e aí a gente pudesse fazer ciclovias que de fato atendesse à demanda que eles têm.
No caso da Centro-Sul, a gente já tem delimitado quais serão os locais que receberão essas ciclorotas, as vias 30? Já está definido ou isso está em discussão? E para quando será que isso vai estar funcionando? Não, isso está em discussão. Na verdade, as oficinas elas foram públicas, né? Quem quisesse participar, sendo ciclista, não sendo ciclista, elas eram divulgadas e quem quis discutir esse assunto compareceu. Nós fizemos as oficinas nos finais de semana, então para poder facilitar, inclusive, a participação de quem tem horário comercial de trabalho. E hoje elas estão sendo desenvolvidas por arquitetos dentro da BH Trans. A ideia é que a gente tenha esse trabalho todo definido no primeiro semestre de 2015. Em relação à ciclovia da Pampulha, já foi alvo de muita polêmica e agora parece estar passando por um processo de ampliação, de alargamento. Como é que está a situação lá? A Pampulha, a gente tinha já 11 quilômetros implantados há alguns anos sobre o passeio, eles funcionavam bem, mas nós tínhamos uma meta de completar os 18 quilômetros previstos do diâmetro da Lagoa da Pampulha, do perímetro da Lagoa da Pampulha. Então, quando nós estudamos esse projeto, nós vimos que não seria possível continuar com a ciclovia sobre o passeio. Nós, então, fizemos uma redivisão da largura das faixas de rolamento dos veículos na orla da Lagoa da Pampulha. E assim nós implantamos uma ciclovia bidirecional segregada próximo ali ao espelho da Lagoa da Pampulha. Bom, assim que a ciclovia foi implantada, teve um grande uso, né? Então rapidamente a Orla da Lagoa, que já tinha uso grande de bicicleta, isso foi intensificado, mas as polêmicas elas basicamente geravam em função de conflitos entre ciclistas, porque ali já era palco de treinamento de ciclistas que são atletas, que treinam com um pouco mais de velocidade, e eles nos apontaram a dificuldade de conciliar o uso da ciclovia de ciclistas mais inexperientes, mais voltados para o lazer, com quem está ali treinando velocidade. Bom, apesar da gente achar que a infraestrutura implantada era uma infraestrutura que estava atendendo a demanda do local, uma medida de conciliação que foi proposta por um grupo de ciclistas foi que a gente pudesse fazer a ampliação da calçada ali da orla, próximo ao espelho da água, e que essa ciclovia que nós implantamos na faixa de rolamento, na pista de rolamento, ela pudesse ser sobre a calçada. Dessa forma, nós dividiríamos então o uso dos ciclistas de velocidade que já treinam na pista de rolamento, dos ciclistas que vão eventualmente fazer uso da ciclovia para transporte ou para lazer. Foi uma medida de conciliação que a gente acha que vai, de fato, atender bem aos dois grupos, né, aos grupos interessados. A BH Trans ela assumiu o compromisso de desenvolver o projeto básico dessa ciclovia. Nós fizemos isso no final do ano passado, nós repassamos esse projeto à SUDECAP, porque existe inclusive um projeto de infraestrutura que precisa ser desenvolvido, a rede de drenagem ela precisa ser deslocada, e a SUDECAP fará, então, os projetos executivos e a implantação dessa nova ciclovia. Essa foi uma demanda que o prefeito nos passou e nós seguimos a sua orientação nesse encaminhamento. A gente acha que agora os conflitos, de fato, eles vão ficar inexistentes. Atendendo todos os públicos, sim, né? Sim. Em relação agora, vamos ao segundo ponto, o segundo pilar daquele tripé, a questão de onde estacionar a bicicleta. A gente tem um total de 186 vagas em paraciclos em Belo Horizonte hoje, mas muita gente ainda considera esse número insuficiente. Existe uma previsão de ampliação? Como é que isso vai ser feito? Sim, existe previsão de instalação de mais 2.500 paraciclos na cidade. Nós já montamos um edital de licitação, nossa ideia é colocá-lo para licitar ainda nesse semestre, para que a gente rapidamente comece, no início do segundo semestre, na implantação desses paraciclos. Nossa ideia é privilegiar os grandes corredores de transporte, então, principalmente porque já existe ali uma demanda, né, de pessoas que vão se integrar da bicicleta ao transporte coletivo, reforçando isso, as novas ciclovias integradas à rede de transporte. Então, a ideia é que ao longo dessas ciclovias e ao longo dos corredores, próximas estações de transferência, as estações de integração, a gente tenha grupos de paraciclos para poder atender a essa demanda. Uma coisa interessante que é bom a gente colocar é que na BH Trans, a gerência de diretrizes viárias, aquela que passa diretrizes para grandes empreendimentos que precisam ser licenciados para se instalar no município e eventualmente precisam cumprir algumas medidas mitigadoras, muitas medidas já estão sendo voltadas para a bicicleta. Então, eventualmente, nós solicitamos que sejam instalados os bicicletários, que aí são espaços fechados dentro da própria empresa, para que o empregado ou o seu público possa ir de bicicleta até aquela empresa, eventualmente vestiários,
E quando não é possível isso, nós solicitamos que essas empresas nos auxiliem na implantação das ciclovias e na implantação de paraciclos. Recentemente nós tivemos uma medida mitigadora aprovada e a empresa vai implantar paraciclos no entorno dos grandes centros culturais de atração de público na região central de Belo Horizonte. Então, cinemas, teatros, casas de shows, escolas. Então, a gente identificou essas demandas e nós vamos suprir dessa forma. Isso é muito interessante, porque existe realmente essa demanda, né, de muitas vezes edifícios comerciais não disponibilizarem a questão da vaga para a bicicleta. E existem outras formas de incentivo para que esses edifícios adotem esses espaços para estacionar bicicletas, além das medidas mitigadoras? Existem outros tipos de incentivo? Olha, na verdade, o que a gente vem vendo na cidade é um movimento espontâneo muito bacana. Eventualmente, a gente vem recebendo, por exemplo, solicitação de restaurante que gostaria que um grupo de paraciclos fosse implantado em frente ao seu estabelecimento. O Banco do Brasil já faz isso há algum tempo, ele implanta paraciclos em todas as agências de funcionamento do banco, para que as pessoas possam chegar de bicicleta. Recentemente, os Correios nos procuraram, pediram modelo de bicicletário para eles instalarem internamente e modelo de vestiário para que os seus funcionários pudessem ir de bicicleta. Então, é um trabalho que a gente sabe que ele ainda está muito no início, é uma mudança de cultura, mas isso rapidamente vai sendo polarizado pela cidade. Isso é uma coisa muito bacana da gente ver. Vai se espalhando, né? Isso vai virando uma coisa espontânea nas pessoas. Então, eventualmente, a gente não precisa nem que o poder público ele faça um incentivo. Isso e a cobrança, né? E a cobrança, enfim. Eventualmente, isso já acontece nos próprios estabelecimentos comerciais, nas pessoas. Recentemente, eu recebi de uma escola, olha, eu gostaria que nossos alunos viessem de bicicleta, mas a ciclovia não chega até aqui, é possível que a ciclovia chegue até a porta da escola, como é que a gente faz para a gente colocar a infraestrutura dentro da escola? É uma coisa que vem acontecendo espontaneamente, o caminho é esse mesmo. Joia. Para a gente falar agora do terceiro pilar, do tripé, a questão da compartilhamento seguro da via entre motoristas e ciclistas. A gente sabe que a gente ainda tem que avançar muito, né, na questão da educação no trânsito, né, no respeito entre todo mundo que está ali circulando por aquela avenida, e a gente fica naquela dúvida. O que será que vem sendo feito para incentivar essa questão da educação, do compartilhamento seguro da via? A gente viu que recentemente em Pernambuco eles aprovaram uma iniciativa lá que a pessoa, quando ela estiver fazendo o curso de autoescola, quando ela for realizar a prova para ter a carteira de habilitação, ela vai passar por uma prova prática compartilhando a via com o ciclista. Então vai haver um ciclista junto com ela ali para ela treinar aquilo e aquilo fazer parte, né, da sua formação enquanto motorista. Aqui em Belo Horizonte a gente soube que teve uma verba aprovada no plano plurianual, né, para este ano, destinada às campanhas educativas de mobilidade urbana voltados para o ciclista. Essa verba está disponível? Isso já vai ser realizado? Como é que está esse processo? A gente está na fase de concepção dessa campanha. Eu vou te falar que a gente está trabalhando em algumas frentes. E você tem toda a razão. Assim, esse é um ponto em que a gente precisa avançar muito em Belo Horizonte. A gente precisa avançar muito dentro da própria BH Trans. A gente sabe que, de fato, é uma mudança de cultura. E a mudança de cultura, ela se dá pelo hábito, pela educação, pela conscientização. Não tenho a menor dúvida em relação a isso. O ano passado, alguns meses atrás, a BH em Ciclo, que tem sido muito nossa parceira, na verdade, a BH em Ciclo e outras entidades de ciclistas, eles fazem um trabalho muito interessante de controle social desse projeto. Então, eles são os nossos maiores cobradores, eles são aquelas pessoas que nos provocam, que nos instigam, que reclamam quando o serviço não está bem feito, mas que dão o braço para a gente quando a gente precisa de um parceiro para avançar nesse projeto. Então, tem sido muito interessante trabalhar com o ciclista muito por conta disso. O ano passado, nós conseguimos realizar, em parceria com a BH em Ciclo, na verdade, eles desenvolveram esse projeto, um treinamento muito interessante que foi feito em parceria com o SEST Senat. O SEST Senat hoje é a empresa que faz o treinamento dos motoristas profissionais de Belo Horizonte. Então, de tempos em tempos, eles passam por reciclagem. Isso é uma coisa que já acontece normalmente. A BH Trans, ela é parceira do SEST Senat. A BH em Ciclo nos procurou. Nós desenvolvemos, em parceria, um treinamento para os instrutores. Então, são os instrutores que vão reproduzir esse trabalho depois junto aos motoristas.
Foi muito interessante, nós fizemos um primeiro módulo ainda, nós atingimos cerca de 25% só dos instrutores, nós temos que reproduzir esse material, mas nós vimos pela mobilização das pessoas que estavam presentes, desses instrutores, como que o tema sensibiliza. Eles simularam, depois nós dividimos a turma em grupos, 5 grupos, eles simularam uma aula onde eles começam a introduzir o tema da bicicleta. O que a gente trabalhou nesse primeiro módulo foi a questão da transparência, né, da invisibilidade do ciclista na rua, como é necessário enxergar. Eventualmente, então, isso é uma coisa que a gente precisa dar andamento, né, uma coisa que precisa ganhar corpo. Nós queremos fazer um treinamento dos motoristas de ônibus, que a gente sabe que esses são muito importantes para a gente, né? A gente sabe que em alguns lugares do mundo, como em Paris, por exemplo, as pistas de ônibus são divididas com ciclistas, há um compartilhamento e há um respeito estabelecido já. Né? O motorista sabe, ele vê um ciclista, ele diminui, ele se afasta um pouco para fazer uma ultrapassagem com segurança. É uma mudança de cultura que a gente precisa de todos e aí a imprensa nos auxiliando nisso é muito importante, inclusive. Então, nós estamos concebendo essa campanha. Em todos os lugares onde existe a entrada do sistema de bicicleta compartilhada, nós aqui, no caso de Belo Horizonte, a empresa vencedora foi a Sertel, que trabalha em parceria com o Banco Itaú, né? Não é segredo para ninguém. Eles têm muito interesse em trabalhar a educação do motorista para o ciclista, porque é a imagem, né, das empresas que está em jogo, que está na rua o dia inteiro. Então, também em parceria com eles, nós estamos desenvolvendo 2 frentes. Uma é a frente de um curso para treinamento dos motoristas de ônibus, como eu te falei, e outra é uma grande campanha de visibilidade do ciclista para a população. Então, a gente está... A ideia dessa parceria com as bicicletas compartilhadas, essa campanha fique concluída agora no final de março, aí a gente tem só que estudar como é que nós vamos viabilizar, mas a gente ainda está formatando como é que seria o curso para os motoristas de ônibus, são muitos motoristas, a gente tem cerca de 7.000 motoristas de ônibus em Belo Horizonte, a gente tem que pensar como é que a gente faria isso. Mas eu concordo com a BH em Ciclo e eu acho que é isso mesmo, se a gente não trabalhar a educação do motorista, a gente não tem como avançar com esse projeto de forma segura em Belo Horizonte. Em relação a essa verba que foi aprovada para isso, esses projetos estão sendo pensados dentro disso? Como é que está essa... Sim, nós conseguimos cerca de R$400 mil, se eu não estou enganada, que foi uma batalha dos ciclistas para que isso entrasse na disponibilização de recursos da prefeitura. Nós estamos trabalhando, tendo esse horizonte de recurso para essa implantação, para essa campanha que nós estamos fazendo interna à BH Trans. Mas a campanha que está sendo desenvolvida em parceria com a equipe de bicicleta compartilhada, nós ainda não sabemos exatamente como é que nós vamos viabilizar, nós vamos discutir isso oportunamente. E essas campanhas já devem estar no ar aí no primeiro semestre ou ainda não? Eu acredito que no segundo semestre. Segundo semestre. Sim. Joia. Você citou a Sertel, o Banco Itaú, o programa de bicicletas compartilhadas Bike BH. Uhum. Aqui em Belo Horizonte é um programa que ele foi muito bem-vindo, né? Ele foi muito elogiado, a iniciativa, todo mundo considerou uma iniciativa bastante positiva, mas ele tem apresentado alguns problemas, né? Os usuários têm reclamado bastante, principalmente da questão do sistema, sim, da falta de identificação por vezes. Você devolve a bicicleta, o sistema não acusa que você devolveu, você vai retirar uma bicicleta, o sistema não mostra que a bicicleta está ali. A questão da cobrança indevida, a questão da falta de manutenção, às vezes, das bicicletas, com pneu furado, guidão quebrado, enfim. A BH Trans está ciente desses problemas, enquanto órgão fiscalizador, que tipo de ação está fazendo? Tá. Nós estamos totalmente cientes. A área da BH Trans, que ficou responsável por fazer a gestão desse projeto, é a Gerência de Logística Urbana. O gerente é absolutamente dedicado a fazer o acompanhamento desse processo, desse projeto. E assim que ele começou a ser implantado, ele então começou a fazer todo o monitoramento. O que a gente vem notando? Né? Na verdade, as primeiras estações elas foram implantadas em junho. As primeiras 4 estações deveriam ser 10, mas em função da Copa a gente fez um adiamento das estações previstas para a Orla da Lagoa da Pampulha. De fato, então, ele começou a ser implantado em agosto e ele teve seu término em dezembro de 2014. O que a gente vem acompanhando? Primeiro isso, é um sucesso. Né? Quando é um sucesso, as pessoas usam e ele é um sistema muito fácil de ser monitorado, porque toda a informação é online, qualquer um entra no sistema via computador, via smartphone e vai entender qual é a estação que não está offline, por que não tem estação, vai ver que não tem estação naquela bicicleta. Então, a gente tem sempre
um acompanhamento muito próximo do que está acontecendo. O que a gente tem feito na BH Trans? A gente tem, assim que o processo foi completo, que foi em dezembro, nós começamos então uma verificação aí de forma mais sistematizada. Isso entrou na nossa rotina do funcionamento desse projeto, da seguinte forma. Uma é a inserção, a entrada no sistema do site para verificação de eventuais problemas de estação offline, estações sem bicicleta. Aí a gente aciona a empresa e a gente faz o acompanhamento para ver em quanto tempo aquela demanda foi atendida. Isso é uma frente que a gente tem feito. Outra, eu não sei se você tem conhecimento, mas já existem alguns sistemas que têm nos auxiliado a verificar a eficiência do sistema. Então tem um site que faz aproximadamente 16 mil verificações no sistema em cada estação. Então, eles conseguem nos fornecer dados de ocupação da estação, de tempo que ela ficou offline no mês, muito preciso, o que tem nos ajudado muito. E, além disso, nós, então, estabelecemos rotas de vistorias na madrugada, porque é quando o sistema, de fato, não está operando, né? Ele se encerra à meia-noite, que é quando você faz a última entrega de bicicletas, você pode retirar até as 23 horas, às 24 horas é o seu prazo limite para devolver. Então, nós estabelecemos periodicidades de vistoria nas 40 estações durante a madrugada. As vistorias começam a 1h da manhã e vão até as 4 horas, se eu não estou enganada, às 4 horas da manhã, onde a gente verifica situação das bicicletas, número de bicicletas disponibilizadas, eventuais problemas na própria estação na via. Então, eventualmente, aquele balizador está quebrado, a estação foi pichada, sim. Isso. Bom, o Sérgio, que é o gerente responsável, ele emite relatórios quase que diários para a Sertel. Recentemente, nós vimos que havia uma diferença entre o número de bicicletas que a gente havia informado que estava disponibilizado, que são as 400 bicicletas, que é o que está previsto em contrato, e o número de bicicletas que, na verdade, estivesse na rua, trabalhando de forma eficaz. A gente fez essa contagem também durante a madrugada e constatamos 60% só das 400 Exatamente. bicicletas previstas. E é um grande problema. Exatamente. Isso, né? Então, nós vimos isso. O Sérgio, então, fez a visita no galpão, onde eles fazem todo o trabalho de monitoramento do sistema. O que ele verificou é que tem sempre um número muito grande de bicicleta em manutenção, porque há, de fato, problemas que acontecem durante o percurso, o trajeto das pessoas. Então, há um grande número de roubo de espelho e, segundo o contrato, eles não podem circular com bicicleta sem espelho, pneu vazio, banco que dá problema, que não consegue ficar fixo. Então, eles recolhem quase que diariamente 60 bicicletas para o galpão para poder fazer manutenção. Aí, nossa cobrança é em quanto tempo vocês vão reverter essas bicicletas para o sistema, porque o que a gente precisa é que o sistema funcione. Claro. Se ele tiver 300 bicicletas funcionando bem, ou seja, não há demanda reprimida, não há pessoas que queiram pegar bicicleta numa estação e não encontra, ou não há, por exemplo, espaço disponível para devolver. Eu cheguei numa estação, a estação está cheia, eu não consigo. Se ele conseguisse fazer o sistema funcionar com 300 bicicletas, ok. Mas o que a gente está vendo é que, como o sistema tem grande sucesso, eventualmente há uma demanda ficando para trás. Então, nós estamos tomando, do ponto de vista de gestão de contrato, as medidas que cabem no contrato, as sanções, as penalidades. Isso foi feito esse mês, porque há um interesse da prefeitura, como a gente sabe que há um interesse do próprio sistema, do banco envolvido, né, para que a imagem seja uma imagem muito positiva. Recentemente, nós tivemos um retorno do ITDP, que é um instituto que trabalha com desenvolvimento de transporte e que tem monitorado muitos sistemas de bicicleta compartilhada pelo Brasil. E eles nos falaram que a gente tem feito em Belo Horizonte um acompanhamento muito bom do ponto de vista de gestão do contrato. O que a gente precisa é que, de fato, a empresa vá melhorando, vá apurando o atendimento dela, vá entendendo que eventuais ajustes de logística precisa ser feito. Tem algumas estações que são muito demandadas, por exemplo, a estação próxima ao Colégio Santo Antônio, tem muitos meninos. Quando os meninos saem da escola, as bicicletas somem imediatamente. A bicicleta tem que montar a empresa tem que montar uma logística de devolver essas bicicletas rapidamente para a estação para que seja sempre atendido.
Então, a gente está aí, depois que o sistema ficou concluído, que foi dezembro, nós estamos aí com 2 meses, que a gente acha que é isso mesmo. São os ajustes que são naturais, eles precisam ser feitos e serão feitos. O que a gente não pode é esmorecer no nosso acompanhamento. As cobranças, elas têm que ser feitas, eventualmente elas terão que ser formalizadas mesmo, porque é a forma que o poder público, inclusive, se protege, né, numa gestão de contrato como essa. E a gente está muito atento a isso. Justamente por isso, a gente acha que é das coisas mais legais que pode acontecer, né, uma capital receber um sistema de bicicleta compartilhada. A pessoa não precisa ter uma bicicleta para poder fazer seu deslocamento, ela não precisa sair de casa carregando uma bicicleta, se isso é um problema para ela. Né? Ela chega de ônibus, ela pega uma bicicleta, ela completa seu trajeto. O sistema só tem pontos positivos. O que a gente precisa é garantir que ele vá funcionar de forma eficiente. A gente acredita que isso vai acontecer rapidamente. E esse acompanhamento, esse monitoramento da BH Trans já está sendo feito? E a cobrança à empresa para resolver os problemas já está sendo feita também? Ela está sendo feita desde junho, quando começou a ser implantada, e foi intensificada a partir de janeiro, quando a gente teve o sistema completo. Então, agora a gente está com um trabalho muito sistematizado, com as vistorias já que entraram na rotina da BH Trans, essas vistorias na madrugada. Então, a gente acredita que rapidamente a gente vai ter uma boa resposta da empresa. A gente também acredita, né? Todo mundo vai se beneficiar com isso. Com certeza. Vamos falar um pouquinho agora sobre a questão da integração com o transporte público. Você já falou das vagas, dos paraciclos que serão instalados próximas às estações, né? Estações de integração, mas também existe a questão dos horários em que é permitido levar a bicicleta dentro do MOVE, dentro do metrô, enfim, isso às vezes é alvo de reclamação também. Existe algum tipo de estudo para a expansão dos horários em que é permitido levar a bicicleta dentro do MOVE, por exemplo, que atualmente é num horário que não facilita o deslocamento para o trabalho de uma pessoa, por exemplo? Isso é pensado ou isso é inviável? Como é que é essa história? Bom, no nosso regulamento do MOVE foi permitida a entrada de bicicleta, inclusive com equipamento que permite, né, você fixar a bicicleta dentro do MOVE. Sábado, no período da tarde, domingo o dia todo e feriado. Logo que o sistema foi colocado que estava, na verdade, que foi o MOVE, ele foi colocado, disparado na cidade e tudo, os ciclistas, primeiro, eles testaram o equipamento de fixação de bicicleta, eles fizeram algumas críticas a um determinado equipamento, pediram para que fosse sempre de um outro modelo, a gente tem 2 modelos hoje, eles formalizaram essa solicitação para a gente e formalizaram a solicitação relativa ao horário. O que eles nos pediram? Que o nosso horário fosse equiparado ao horário do metrô. Então, que eles pudessem também entrar de bicicleta no sistema MOVE a partir das 20 horas nos dias de semana. O nosso compromisso, o compromisso que a gente acertou com a diretoria de transporte, que é quem faz toda a gestão do sistema de transporte coletivo, é que agora, a partir desse ano de 2015, com um sistema mais equilibrado, né, porque a gente estava passando por aqueles ajustes do ano passado, o segundo semestre foi o semestre em que o sistema foi inaugurado, né, de fato. Então, que a partir desse ano de 2015, a gente então faria o estudo de possibilidade de atendimento dessa demanda. A gente acha que ela é importante, principalmente o horário noturno, porque a gente sabe que tem muito estudante que usa de noite e tal, que seria interessante. E há um compromisso da BH Trans de fazer esse estudo. Mas eu ainda não tenho uma resposta positiva para dar, não está sob minha gestão, mas eu fiz o encaminhamento dessa demanda à diretoria responsável. E existe alguma conversa da BH Trans com a CBTU? Uma coisa cobrada também, pedida, enfim, pelos ciclistas, a questão da expansão do horário que já existe dentro do metrô. O metrô, né, a partir do horário da noite, como você comentou, mas muita gente fala será que não seria possível, por exemplo, de 9 da manhã às 4 da tarde, fora dos horários de pico, que o metrô está sempre muito cheio, horários que existe um fluxo mais tranquilo dentro do metrô, será que seria possível possibilitar o uso da bicicleta nesses horários também? Existe alguma conversa da BH Trans com a CBTU, responsável pelo metrô, para talvez discutir isso também? Olha, especificamente em relação a esse assunto que eu conheça, não. Porque essa demanda nunca foi levada para a BH Trans, para a gente intermediar essa conversa com a CBTU. Eu não sei se eles levaram diretamente esse assunto para eles, mas a BH Trans está disponível, eventualmente, para a gente fazer uma conversa conjunta. Eu acho que é interessante. Até porque quando nós elencamos as vias que fariam a integração com o transporte público, nós consideramos as estações de metrô. Então, isso seria interessante se a gente pudesse pensar conjuntamente numa ampliação de horário, mas aí eu não posso responder pela CBTU porque realmente não fiz nenhuma conversa com eles nesse sentido. Mas a gente tem que pensar em todos os modais de transporte, né? Considerando que a gente está vivendo uma cidade cada vez mais caótica em termos de trânsito, quanto mais integração, melhor para todo mundo, né?
Conta um pouquinho para a gente agora sobre o trabalho que é desenvolvido no GT Pedala BH. A BH Trans recebe sempre, mantém uma conversa frequente com os grupos de ciclistas aqui em Belo Horizonte. Vocês têm uma frequência de encontros? Sim. Como é que as discussões são feitas? Como é que está esse processo? Vou te passar todas as informações, inclusive para as pessoas que estão nos vendo, porque todas as reuniões são públicas, não há qualquer restrição de participação. Vou te dar horários e local, porque fica aí um convite para quem quiser participar. E a gente sabe que quanto mais pessoas, mais rica fica a nossa discussão, mais bacana será o nosso trabalho. Bom, na verdade esse grupo ele foi criado em dezembro de 2012, por uma provocação mesmo dos ciclistas, questionando muito o nosso processo de implantação de ciclovias na cidade e por uma percepção da BH Trans, da Prefeitura, que de fato, se nós não trabalhássemos de forma conjunta com ciclistas, seria muito difícil avançar nesse projeto de uma forma que o projeto fosse bacana e incorporado pela cidade. Então, temos aí os ciclistas como aquilo que eu te falei, eles são nossos parceiros, mas são também as pessoas que mais nos cobram. Eventualmente, fazer essa gestão compartilhada é complexo, né, é trabalhoso, mas é a forma que eu pessoalmente, acredito que a BH Trans também, né, porque respalda meu trabalho nisso, é como eu acho que é possível e que a gente vai ter um sucesso. Bom, então desde 2012 nós nos reunimos ordinariamente, então todo mês, a primeira quarta-feira do mês. Essas reuniões elas acontecem na Gerência de Logística Urbana, que fica na Avenida Álvares Cabral, número 593, 17º andar. As reuniões começam às 18 horas, justamente porque é para incorporar todo mundo que quiser. Então aí a gente está, as pessoas, os ciclistas, eles trabalham em outras atividades, eles estão trabalhando como voluntários nesse grupo, no horário noturno. Então sempre essas reuniões acontecerão nas primeiras quartas-feiras do mês, nesse horário. Mas, eventualmente, nós temos uma pauta muito densa e a gente não consegue cumprir a pauta numa reunião só. Então, aí a gente sempre tem... Aí, quando a gente tem reuniões extraordinárias, a gente sempre divulga. De qualquer forma, a gente tem página do GT Pedala no Facebook, as informações são todas públicas. Nós divulgamos as nossas atas de reunião, que também são públicas. Nosso compromisso é que todo o trabalho voltado para a bicicleta seja discutido nesse grupo. Então, que a gente não implante nenhuma ciclovia sem discutir com eles se a via está adequada, se o modelo de ciclovia implantado está adequado. Na discussão de campanhas de educação, eles vão nos ajudar a conceber. A gente tem trabalhado dessa forma, assim. É um trabalho bacana, que tem avançado muito, agregado novas pessoas, nem sempre só ciclistas, mas eventualmente pessoas que fazem projetos viários, que têm interesse nesse assunto, que estão a fim de discutir a cidade, que acreditam numa cidade mais humana, mais voltada para as pessoas, que acredita que a gente não pode trabalhar só voltado para o automóvel. Essas pessoas têm se agregado a esse grupo, a gente tem tido bons avanços. É uma construção conjunta, né? Todo mundo colaborando, né? Sem dúvida. É muito bacana. É um dos trabalhos que me dá mais prazer de realizar atualmente, assim, na minha vida profissional, tem sido trabalhar com esse projeto de bicicleta para Belo Horizonte. Eu acredito muito nele. Para a gente encerrar, Eveline, conta um pouquinho para a gente tem novidades chegando por aí em relação à temática da bicicleta para Belo Horizonte. A gente já falou muito das ciclovias, de tudo mais, das campanhas. O que vem de novo aí para esse ano para a gente aqui em Belo Horizonte? Olha, na verdade, o que eu quero de novo é que a gente consolide nosso projeto. É que as pessoas entendam que a bicicleta veio para as cidades para ficar, né? Eu gostaria muito que motoristas que eventualmente são agressivos com o ciclista, que eles entendessem que aquela pessoa que fez a opção pela bicicleta deixou de disputar com uma pessoa que precisa do carro no seu dia a dia um espaço no sistema viário. Então o ciclista ele é um amigo de todos, ele não causa nenhum tipo de transtorno, o espaço que ele precisa no sistema viário é mínimo, né, comparado às nossas caixas, às nossas larguras de via. Então que a gente pudesse ser muito sensível para esse tema, entender que, para que os motoristas pudessem entender, respeitar, ao cruzar, ao fazer a ultrapassagem, o ciclista respeitasse a distância de segurança de pelo menos 1,5 metro, para que o ciclista, né, tivesse tranquilidade. A gente tem visto coisas muito interessantes, como, por exemplo, sistemas de entrega por bicicleta. Isso tem ganhado muita força em Belo Horizonte. Isso já acontece há muito tempo, né? No Rio de Janeiro, Copacabana, existem grandes transportes por bicicleta, colchão, máquina de lavar roupa. Isso está acontecendo e está ganhando muito, se não me engano, já tem 5 ou 6 grupos de bike boys em Belo Horizonte.
Então, a minha expectativa, o que eu espero é que esse trabalho seja um trabalho de todos, que a gente entenda a bicicleta como um modal necessário, vital para a cidade. Que os nossos ciclistas possam transitar com segurança. Eu tenho 2 filhos ciclistas que são só ciclistas, um deles inclusive é bike boy, meu caçula. Acho que... E quero segurança para eles, entende? Quero que eles andem na rua sabendo que o motorista que está do lado dele, atrás dele, entende ele como necessário, tenha respeito por ele na rua. É essa cidade que eu acredito. É uma construção conjunta mesmo, né, Eveline? Assim, ao mesmo tempo que o poder público vai fazendo a sua contribuição, né, de infraestrutura, o número de ciclistas vai só aumentando e a cidade vai mudando, né, um pouquinho sua cara. O ciclista vai ficando mais visível, né? Ele mais visível, ele é automaticamente mais respeitado. Ele se impor de forma segura na via também é muito importante, ele saber sinalizar uma conversão que ele vai fazer, indicar para o motorista, eventualmente educar o motorista que buzina, parou no semáforo, conversa, explica. Eu acho que é isso, né? Muitas vezes eu acho que o motorista que faz uma fechada num ciclista, numa cidade como Belo Horizonte, que ainda não tem um número tão expressivo, eventualmente é por distração, não é por má fé, é nisso que eu quero acreditar. Então, vamos trabalhar porque acho que os ciclistas estão aí, o número só vai aumentar. Tá certo. Eveline, muito obrigada, viu, pela sua presença, sua disponibilidade. Agradeço muito. Então é isso. Para acompanhar mais reportagens sobre o tema da bicicleta, acompanhe o nosso hot site Tempo de Bike. Todos os sábados tem um vídeo novo, uma reportagem nova sobre o assunto. E participe também, mandando suas sugestões de pauta por meio da nossa página no Facebook, pelo e-mail portal@otempo.com.br. Até mais!